Ragnarok Latam já tá fazendo aí um ano de seu lançamento, desde que ele foi anunciado, que começou a ter as primeiras conversas sobre um novo servidor que ia chegar aqui no Brasil. E com isso eu assisti um vídeo de um novo criador de conteúdo que tá chegando aí no Ragnarok Online, chamado Tavito, onde ele falava sobre as coisas que ele aprendeu com um ano de Ragnarok Latam. O vídeo vai estar aí na descrição, se eu esquecer, por favor, me lembrem, mas basicamente eu fiquei com vontade de fazer uma versão minha desse vídeo. Lá ele falou só dos aspectos de jogo, eu decidi que queria falar um pouco mais. Então, fala meus bons, aqui é o Amons e hoje bora conversar sobre tudo que eu aprendi em um ano de Ragnarok Latam. Novamente, como eu falei, eu quero tentar fazer desse vídeo aqui um bate-papo, uma conversa tranquila, talvez coisas passando na tela, claro, como sempre, mas meio que abrir o meu coração aqui pra vocês, falar como eu me sinto hoje em dia, como eu achava que ia ser o servidor, das coisas legais que eu acabei vivendo. E, claro, eu queria não só falar do jogo Ragnarok Latam, como também queria falar do Amons, né, do Danilo, nessa trajetória de um ano aí criando conteúdo dentro do Ragnarok Latam. Mas vamos começar com o mais óbvio, né, vamos começar falando do jogo. Quando o Ragnarok Latam foi anunciado lá atrás, eu acho que todo mundo teve a mesma percepção, a mesma perspectiva de esperança, né, todo mundo deve ter tido mais ou menos aquele mesmo pensamento de que agora vai. Mas não agora vai naquele sentido de, nossa, vamos ser otários de novo porque eles lançam 1 milhão de vezes o mesmo jogo, não. É que eu não tô tentando ser irônico nem nada do tipo. Eu, particularmente, fiquei bastante esperançoso de início, justamente porque a promessa do Ragnarok Latam era ser um servidor administrado 100% pelos coreanos, ou seja, na minha cabeça as coisas iam acabar sendo muito melhores simplesmente pelo fato de que não ia mais ter aquele problema que existia no BRO, na Level Up, onde meio que precisava de um pombo correio pra ficar passando tudo o que acontecia, pra ficar pedindo permissão, pra pedir update e assim vai. Então, bom, de início eu já ficava bastante otimista, porque caramba, então a gente finalmente vai ter um servidor onde os caras vão colocar a mão na massa, as coisas que a gente pedir vai demorar muito menos tempo pra acontecer, ou pra pelo menos serem ouvidas, afinal, a gente vai estar falando direto com os coreanos, e a gente já sabe que não foi bem assim que as coisas se desenrolaram, né? Na prática, o que acontece é a mesma coisa. A gente tem um servidor que tá abaixo das asas da Coreia, mas ainda assim a gente tem representantes aqui no Brasil que fazem o intermédio entre o que a comunidade pede e até chegar lá nos coreanos. Na prática, a gente sabe o que acaba acontecendo. A gente tem uma galera que serve como bode expiatório ou saco de pancada, que não tem absolutamente nenhuma autonomia real para conseguir tomar grandes decisões e fazer o jogo ser mais parecido com a perspectiva que espera a comunidade brasileira, ou, sendo mais justo, a comunidade latino-americana, e a gente com o tempo vai se tornando cada vez mais um espelho asiático, ou seja, a gente é brasileiro, a gente é chileno, a gente é argentino, a gente é peruano, mas meio que a gente fica sempre tendo que jogar um jogo que roda, que funciona às bases, aos moldes do que é a cultura coreana, que tá lá do outro lado do mundo e que nada tem a ver com a gente. Aqui eu não tenho como reclamar, por exemplo, da itemização do Ragnarok Latam. Eu fiquei bastante feliz que pelo menos a gente tem um servidor com equipamentos mais pé no chão, com uma gameplay um pouco mais tranquila, mais devagar, onde a gente consegue curtir um pouco mais o jogo num pacing mais devagar, que pelo menos eu particularmente gosto, não no sentido de demorar pra conseguir fazer as coisas, mas no sentido de que a gente não sai só explodindo tudo que tá na tela, enfim. Acho que dá pra entender mais ou menos o que eu quero dizer. Mas por outro lado, a gente continua imerso em coisas da cultura coreana, como gachas, um pay to win extremo e uma desigualdade gigante dentro do jogo baseada em quem é mais baleia. Um método de monetização que já tá mudando praticamente até nos Ragnaroks Mobile, que era um espelho do que era um jogo pay to win, e no Ragnarok de PC a gente vê isso se agravando cada vez mais. Então a gente tem pouquíssima autonomia por parte da staff, que é uma coisa que lá no começo eu achava que aconteceria, mas bom, isso também agrava o fator pay to win, como eu acabei de falar. Se a gente tem um pay to win muito grande dentro do servidor, uma dinâmica que vive em torno desse pay to win, dos ovos gacha, de tudo ser vendido na loja de cash, todas as mecânicas são super abusivas em questão de monetização, então até pra resetar uma build você tem que pagar, pra tirar uma carta é horrível se você não pagar, pra você conseguir visual, claro, visual sempre tem que pagar, é natural, mas aí equipamento tem que pagar. Você quer um buff tem que pagar. Você quer, por exemplo, alguma poçãozinha pra ter uma qualidade de vida, não vai ter NPC, não vai ter
ter por farm, você vai ter que pagar, tudo você tem que pagar. E, bom, pra quem que a gente reclama? Teoricamente, a gente reclamaria para os coreanos que estariam bem aqui cuidando do servidor pra gente, mas quando a gente precisa fazer esse tipo de reclamação, bom, reclamação ela tem que ser, enfim, pra galera que cuida do jogo aqui no Brasil, que meio que não tem autonomia. Então, os problemas que são construídos ao longo do tempo, ou que já chegaram como identidade do Ragnarok Latam, que a gente pensava que ia ficar lá pelo BRO, quando eles chegam aqui, é como se não tivesse mais volta, porque a gente pode gritar muito, não importa. A staff, que foi colocada aqui no Brasil, ela atua como se fosse uma caixa. A gente tá dentro dessa caixa, e pra gente conseguir fazer a tampa da caixa abrir e o som vazar lá pra Coreia é muito difícil, porque são muitas etapas de críticas construtivas ou reclamações, ou seja lá qual for o protesto, pra conseguir fazer um barulho um pouco maior. Então tá aí, isso é uma coisa que de fato eu aprendi aqui no Ragnarok Latam nesse um ano, eu não posso mentir. É uma coisa chata, com certeza, mas ao mesmo tempo, pra não ficar com aquele clima pesado que muita gente reclama, que parece que, nossa, você só sabe reclamar, eu tenho que elogiar aquela mesma coisa que eu critiquei, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse pay to win nos ovos, tá bom, eu não vou elogiar o pay to win, mas vamos falar dos itens que estão lá dentro. Como eu já bem disse, eu gosto muito mais desse estilo de jogo, onde a gente tem um ritmo mais devagar, então a gente tem um MMORPG de fato e não um ARPG, né, um Diablo, um Path of Exile, que é aquela coisa, vou entrar num mapa, ficar rodando em círculos, explodindo tudo, aí eu vou trocar de item pra entrar em um outro mapa, pra andar em círculos, explodindo tudo. No Ragnarok Latam, por ele se assemelhar bastante com o que é o estilo de jogo da Coreia, o estilo dinâmico de jogo da Coreia, de gameplay, de habilidades, de itens, a gente não consegue só ficar correndo e explodindo tudo, você tem que jogar em grupo muitas vezes, você tem que fazer equipes com personagens que conversam entre si, suporte, tanque, whatever, pra você conseguir fazer as instâncias com mais facilidade, e isso pelo menos conversa mais com o meu estilo de jogo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, acaba sendo bastante questão de opinião. E antes de jogar no Ragnarok Latam, eu sempre fui uma pessoa que jogou bastante em servidores privados. Eu não tenho receio nenhum de dizer isso, né? Eu sempre repito, eu jogava bastante em servidores privados, que hoje em dia já não me agradam mais. Eu acabo preferindo jogar no servidor oficial por diversos fatores, que eu posso falar mais pra frente do vídeo, quando a gente entrar mais na criação de conteúdo, mas também gosto dos fatores de jogo do servidor oficial. Os servidores privados me agradaram por muito tempo, mas ao conhecer o Ragnarok Latam, a dar uma chance maior, apesar de todas as frustrações que eu passo nele, que eu passei nele, eu ainda assim prefiro do que jogar um servidor privado. Eu gosto mais do servidor oficial atualmente do que um servidor pirata. E com o lançamento do Ragnarok Latam, a gente já tá cansado de saber, né? A Gravity começou a ir atrás desses servidores piratas e, bom, muitos deles já caíram. E tá aí uma coisa que eu aprendi nesse um ano de Ragnarok Latam. Meio que a comunidade, ela é importante. A gente é muito importante como um todo. A galera do Private, a galera do oficial, todo mundo é bastante importante. Mas o jogo, ele é só um produto. Isso é algo que eu aprendi nesse um ano de Ragnarok Latam. Pra mim, o jogo é parte da minha vida. Pra mim, ele me tem boas memórias que eu passei com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, jogando todo mundo junto, um Ragnarok Online. Me lembro de ir nos eventos, o Anime Friends, né, com meu pai, junto com o Ragnar Tales. Eu me lembro do Louro, que eu conheci jogando em um servidor privado, o Nova RO. Eu passei tanta coisa legal desse jogo, eu tenho uma tatuagem desse jogo. Eu converso tanto sobre esse jogo, eu ouvi tantas músicas desse jogo, eu já chorei, já dei risada com esse jogo. Pra mim, esse jogo é praticamente parte do meu DNA. Mas em um ano de Ragnarok Latam, meio que eu tive que crescer e deixar de ser tão adolescente e aprendi que o jogo não passa de um produto. Então, muitas vezes eu fiz críticas apaixonadas pelo jogo e eu até hoje faço essas críticas apaixonadas, né? Eu luto pelo jogo como se eu estivesse falando de política, como se o negócio fosse algo super importante que precisa dar certo. Mas no fim, ele é só um produto e em um produto a única coisa que importa é se tá dando lucro ou não. E a partir do momento que ele está dando lucro, não tem absolutamente nada que tenha que mudar. Então, por mais frustrado que eu tenha me visto em diversos momentos do Ragnarok Latam, meio que ele tá dando muito certo lucrativamente falando, e isso é uma coisa que eu aprendi. Diversas vezes eu recebo críticas de pessoas, né, construtivas, claro, dizendo que eu devia parar de me importar tanto, que eu trato o jogo como se fosse uma coisa super séria, que é só um joguinho de fadinha, que eu não devia ficar dando piti, mas
mas é legal, né, compartilhar essa diferença, né? Eu entendo que pra empresa o jogo é só um produto, mas pra mim, que cresceu com esse jogo desde antes de saber ler e escrever, é como se ele fizesse parte de mim, então é difícil não fazer esse tipo de crítica tão apaixonada que eu acabo fazendo. Quando a gente fala também dos servidores privados contra servidor oficial, fora esse papel do processo, novamente, eu disse, eles têm muitas diferenças de gameplay, e isso é uma coisa que eu já tinha alguma noção, porque eu já joguei bastante no BRO também, eu não fiquei só jogando em servidor privado. Mas essas diferenças de dinâmica, elas são curiosas, porque muitas vezes a gente percebe como que existe um choque cultural, né, quando a gente pega um cara que joga em privado e faz ele jogar no oficial. Agora, com o fechamento de um monte de servidor privado por conta das investidas legais da Gravity, judiciais, é muito normal a gente perceber esse tipo de coisa. Então você vê um cara que vem de um servidor Renew, só que private, quando ele chega no Latam, as coisas são totalmente diferentes. Ele vai reclamar da velocidade do leveling, ele vai reclamar que a classe favorita dele não funciona porque precisa de itens muito caros e isso é pay to win. Ele vai reclamar que não dá pra fazer tudo sozinho, que tem que jogar em grupo, e muita gente não gosta de jogar em grupo e por isso opta também pelos servidores private, porque é mais fácil de jogar solo. São tantas reclamações que acabam acontecendo, tantos choques de realidade, e isso é uma parada que eu sofri um pouco no comecinho só do Latam, mas eu não sofri tanto porque o servidor privado que eu joguei pela maior parte da minha vida, que já era full coreano, né, que já tinha uma dinâmica 100% coreana, que era o 9RO. Então quando eu cheguei aqui no Latam, eu não sofri muito, eu senti uma tranquilidade bem grande, porque eu já tava acostumado com esse estilo de jogo, mas é muito curioso ver como esse choque de realidade ele acontece. Mas aí a gente fala também principalmente do balanceamento das classes. Como eu falei, quando você tá em um servidor privado, é claro que você tem as classes mais fortes, você tem as classes mais fracas, mas em geral, é muito mais simples você conseguir sobrepujar esse problema com equipamentos que são normalmente mais acessíveis, ou que você demora menos tempo pra farmar, se você for obrigado a farmar com uma classe que você não gosta, ou que muitas vezes os servidores privados eles acabam resolvendo isso com rebalances, com patch notes frequentes, né? Na maior parte dos jogos, e em servidores privados de Ragnarok também, é muito comum que você tenha patch notes frequentes. Então, o feiticeiro tá muito fraco, tá dando um dano baixo, o que a empresa faz, né? Bom, chegou ali a semana da manutenção, bufamos o feiticeiro, escalonamento de dano de tal habilidade que estava desempenhando mal e assim vai. Outra classe que estava muito forte, chega ali numa terça-feira qualquer de manutenção, nerfamos a skill tal dessa classe muito forte, porque ela estava desempenhando muito acima de todas as outras, e esse balanceamento ele acaba sendo frequente, acontece bastante, e torna o jogo mais saudável. Em um servidor oficial, eu tive essa experiência de basicamente enxergar como acontece isso aí. Realmente eu já não via tanto nos servidores privados, eu não estava acostumado, mesmo jogando em um servidor baseado no servidor coreano, como o balanceamento do servidor oficial ele é feito 100% baseado em equipamentos e rebalances que acontecem de 200 em 200 anos. Então, quando a sua classe tá muito fraca, eles lançam um equipamento pra ela, e esse equipamento, seja lá como você vai conseguir, só Deus sabe, você vai conseguir ele num ovo de gacha com uma chance baixíssima, ou você vai conseguir ele num farm que você não consegue fazer se você já não tiver ele, então acaba virando um negócio estranho, porque pra você conseguir resolver o problema do seu boneco, você precisa ter aquele item. Pra ter aquele item, você precisa farmar aquele item, mas pra farmar aquele item, você precisa resolver o problema do seu boneco. Vira um paradoxo infinito em que você, com a classe que você quer jogar, você não consegue farmar o item da própria classe. Isso é um negócio que eu não tava acostumado de forma nenhuma nos servidores privados, e eu acabei aprendendo no Ragnarok Latam. O balanceamento de classes do Ragnarok é muito mal feito. E olha só, sabe quando eu falei que nos outros jogos normalmente você tem um patch notes que acontece, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes por mês, pra rebalancear as classes, nerfar, buffar? A gente tem isso no Ragnarok, mas ele é como se fosse um mega evento. Eu acho que em toda a história do jogo, a gente teve, sei lá, 10, 11 rebalances. Eu acho que eu tô até chutando alto. Então, isso é basicamente o tanto de buffs e nerfs que você tem no World of Warcraft em, mano, 3 meses. É realmente um aprendizado doído, né? Você ter uma classe favorita e saber que, sei lá, nos próximos 2 anos ela vai ser um completo lixo que não faz nada. Tem vários exemplos, por exemplo, o mecânico, né, no Ragnarok Online, cara, a gente tá vendo o mecânico aí desde o lançamento do servidor comendo poeira, o boneco é realmente muito fraco. O Doran nem se fala, outro personagem muito fraco, e assim vai, eu poderia ficar aqui citando várias classes. A minha, felizmente, com o tempo foi tendo alguma atenção, mas claro, essa atenção ela vinha através de ovos de gacha, e você que se vire pra conseguir correr atrás. Mas vamos falar
falar a realidade, eu não tenho muitos aprendizados com o jogo Ragnarok Latam. É por isso mesmo que eu falei no começo do vídeo, eu queria fazer esse vídeo falando coisas que eu aprendi em um ano de Ragnarok Latam, mas vamos ser bem sinceros, eu sou macaco velho do Ragnarok como muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora. Então muitas das coisas que muita gente pode ter aprendido em um ano, eu já sabia. Vocês já sabiam, a gente já tava calejado de saber. É problema de staff, é problema de pay to win, é um monte de problema que a gente já sabia que existe e no máximo ficou com uma esperança de ser diferente. E aí não é que a gente aprendeu alguma coisa. É só que a nossa esperança não se concretizou. Já devem estar dupando uma porrada de coisa já, mano. Já devem estar dupando uma porrada de coisa. É aquilo, quem não tá afim de lidar com dupe, não quer jogar num servidor com dupe, troca de servidor. Porque vai ter dupe. Vai ter dupe. Tem gente que não se importa, tipo, eu não me importo. Não é que eu acho que é legal, não, mas assim, eu já tô tão conformado que eu não me importo. Acho que a palavra não é não se importa, eu tô conformado, né? Quem não tá conformado, vai embora, vai jogar em outro servidor, porque vai rolar. Agora, se você tá que nem eu, já tá conformado, consegue se divertir independente disso, aí fica. É uma situação merda, mas já deu pra ver que a gente não pode fazer nada em relação a isso. Já deu pra ver que nada que a gente fizer vai resolver. Vendo suas lives, eu fico com vontade de dar uma chance pro Latam, mas é só a live acabar que a vontade passa. Então, provavelmente a maior parte desse vídeo começa agora. Eu queria falar com vocês coisas que eu aprendi em um ano de Ragnarok Latam, mas agora, na minha carreira, na minha jornada, na minha estrada, na minha perspectiva de criador de conteúdo. Pra falar da minha perspectiva de criador de conteúdo, eu preciso conversar com você sobre como eu comecei a criar conteúdo. Pelo menos nos tempos recentes, porque se eu for falar como eu comecei a criar conteúdo, vou ter que voltar pra, sei lá, 10 anos de idade e ficar falando de vídeo de Minecraft. Então vamos falar dos tempos recentes, vamos falar desse canal aqui que você tá assistindo. Esse canal, ele começou em paralelo enquanto eu tava trabalhando como CLT, igual todo mundo. Lá nos primórdios, o que eu fazia nesse canal era basicamente pegar um tema da cultura pop, usar ele pra explicar alguma coisa de filosofia, algum pensamento político. Sim, o canal era bastante político. E aí eu fazia isso, eu pegava, sei lá, temas como arte e explicava usando joguinhos. E assim vai. E eu já cansei de contar a história de como eu entrei no mundo do Ragnarok na criação de conteúdo. Eu não vou contar essa história de maneira extensa, mas foi basicamente um vídeo que eu fiz do iceberg do Ragnarok Online. Eu fiz esse vídeo, com o tempo ele ficou lá com suas 10 visualizações, mas de repente teve um dia que ele começou a pegar bastante view, e quando eu vi que ele tava pegando muita view, tava lá 2, 3, 4, 5, 10 mil views, eu falei, caramba, eu preciso continuar, preciso fazer mais vídeo, e foi isso que eu fiz. Eu fiz vídeo atrás de vídeo, e eu continuei falando de jogos, eu fiz uma migração completa pra falar de jogos, especialmente MMOs e RPGs, e naquele momento eu recebi uma mensagem de um servidor privado que quis me patrocinar pra fazer vídeos no servidor dele. Foi assim que eu me mantive por, sei lá, quase um ano e meio só fazendo vídeos daquele servidor privado antes mesmo de a gente sequer sonhar com o lançamento do Ragnarok Latam. Quando o Ragnarok Latam foi anunciado, a gente já sabia que ele ia lançar, não deu outra, eu queria criar conteúdo do servidor oficial, porque pra mim isso seria uma grande oportunidade, não no sentido de ser parceiro dos caras de alguma maneira, mas no sentido de conseguir um público maior, ter mais gente pra conversar comigo e assim vai. Na época eu nem fazia live, eu sempre odiei fazer live, acredite se você quiser. Eu sempre achei que fazer vídeo era muito mais legal que fazer live, eu sempre achei que minha vocação tava muito mais aqui nos vídeos, mas o meu público que me assistia nos privates começou a tentar me convencer a fazer live, eu comecei, a gente fazia uma livezinha ou outra, até que quando chegou o Ragnarok Latam eu passei a fazer lives praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Só que você lembra que lá no começo do vídeo, quando a gente ainda tava falando dos problemas do jogo, das coisas que eu aprendi com o jogo, eu disse que eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo Ragnarok. Bom, isso obviamente se confundiu com a minha criação de conteúdo. Então lá no começo, muita gente brinca do Amons do Velho Testamento, né? Porque era um Amons muito apaixonado. Se você pensa que hoje em dia eu dou chilique, cara, talvez é porque você não me conheceu lá no começo. Eu era agressivo, muitas vezes falava muito palavrão, xingava assim papas na língua. Cara, eu era o Felipe Neto do Ragnarok Online. O Felipe Neto daqueles antigos, tá? De óculos escuros, não o de hoje em dia de cabelo colorido. E tá aí uma coisa que eu aprendi na criação de conteúdo, cara. Não dava pra ser assim. Com o tempo eu comecei a ler bastante críticas nos comentários que diziam que esse comportamento ele não era bacana, que não agregava em nada, que ser tão agressivo não ia me trazer nenhum fruto. E quando eu digo fruto, não é você vai perder oportunidades. Na verdade, não ia me trazer nenhum fruto em geral. Por exemplo, não é legal você xingar uma pessoa, você tá fechando portas. Às vezes aquela pessoa um dia podia ser uma grande amiga sua. Ou muitas vezes
vezes, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você entende que não é tão bacana assim. Então eu aprendi que as minhas críticas, elas não precisam ser pau mole, né? Mas ao mesmo tempo, elas não precisam ser totalmente agressivas, sem ter um ponto real ali no final da crítica. Então hoje em dia, sim, eu ainda às vezes falo alto, sim, eu ainda às vezes me estresso, sim, eu ainda sou bastante incisivo, mas eu aprendi a ter educação. Dificilmente hoje em dia você vai me ver atacando diretamente uma pessoa, sabe? Atacando a honra de alguém, independente de quem seja essa pessoa, porque eu aprendi que isso não leva a lugar nenhum. E, muito pior, tira a minha credibilidade, tira, sabe, a empatia que você ia sentir por mim, muitas vezes você vai deixar de sentir se eu for um babaca com uma pessoa que você gosta. Isso é uma das coisas que eu levo pra mim hoje em dia, que eu acho bastante importantes, e eu aprendi nesse 1 ano de jornada na minha criação de conteúdo que se conversa com o Ragnarok Latam. E cara, quando a gente fala daquele Amons do Velho Testamento, que era muito agressivo, é óbvio que isso teve consequências pra minha pessoa. As consequências que eu tive é basicamente virar uma persona não grata. Pelo método que eu utilizava pra passar aquelas críticas que eu fazia de maneira tão apaixonada, até hoje tem muita gente que não consegue lidar com a minha existência, que me detesta, que me acha uma pessoa horrível e que às vezes ainda pensa que eu sou aquele mesmo guri lá do passado, que não faz a menor ideia do quanto eu acabei evoluindo naturalmente, igual todo mundo. Então tem gente que ainda não gosta de mim, que ainda fala mal de mim, que ainda, sei lá, sempre que tem oportunidade, tenta bater em mim. E honestamente eu acho isso um preço válido a se pagar pelos erros que eu posso ter cometido no passado. Mas aí talvez você que já me acompanha há bastante tempo, ou que já me viu em outras oportunidades, deve estar pensando: mas e aí, Amons, você não sente que você é boicotado? Tá aí uma coisa que eu aprendi nesse 1 ano de Ragnarok Latam. Quando eu falei que o jogo é um produto, bom, eu aprendi isso tanto na perspectiva de jogador, que é o cara que vai reclamar, que vai chorar como comunidade, que não vai ter suas súplicas atendidas de maneira alguma, mas eu também aprendi isso como criador de conteúdo. O jogo é um produto e todo mundo que de alguma maneira pode prejudicar, por pouquíssimo que seja, a imagem desse produto, é um inimigo. Com o tempo passando, eu obviamente percebi a minha relevância na comunidade de criadores de conteúdo no Ragnarok Latam crescendo. É natural, conforme eu vou fazendo o meu trabalho, mais gente foi me conhecendo, mais gente passou a gostar de mim, eu passei a ganhar mais dinheiro, obviamente, porque criador de conteúdo é isso, né? É um trabalho, então conforme você vai crescendo, obviamente você tem mais view, mais AdSense, mais dinheiro. Eu fui me tornando maior e eu comecei a ficar muito sentido com o fato de que, mesmo me tornando grande, eu ainda sentia que eu era um problema. É assim que eu me sentia. E eu sentia realmente que as pessoas me enxergavam como um problema e que elas faziam de tudo pra me evitar, pra não me ter por perto, e muitas vezes até fazer com que as pessoas não me quisessem por perto. Por muito tempo eu esperneei, por muito tempo eu chorei, por muito tempo eu fiquei bravo, e eu aprendi nesse 1 ano de Ragnarok Latam que isso é uma grande besteira, cara. É uma grande besteira mesmo. E aqui eu não tô dizendo que não existam pessoas que não gostam de mim, eu não tô dizendo que não existam pessoas que fazem de tudo pra eu não ter as oportunidades que eu gostaria de ter como criador de conteúdo, seja de publi, ad, seja de networking. Tem gente que trabalha ativamente pra eu não conseguir ter esse tipo de oportunidade, mas e daí? Eu descobri que é uma grande besteira e muito disso veio por conta de conselhos de amigos meus que também são criadores de conteúdo. Porque eu aprendi nesse 1 ano de Ragnarok Latam que a única coisa importante que eu tenho de verdade é a minha comunidade, cara. Porque olha só, publicidade, afiliado, programa de parceria, tudo isso não tem a menor relevância se você não tiver uma reputação, se você não estiver falando com alguém. Então eu descobri que ser recusado no programa de Midgardian porque eu sou uma pessoa polêmica não é um problema. Eu não preciso ficar triste com isso, eu não preciso ficar frustrado com isso e muito menos querer fazer um escarcéu por conta disso, porque eu já fui aceito em um programa muito melhor do que o programa de qualquer tipo de empresa, o programa da minha comunidade, que todo dia quando eu abro live vem aqui me assistir, que quando eu faço um vídeo como esse, tá assistindo, seja lá enquanto faz o quê, não sei se você tá jogando, se tá lavando louça, se você tá só olhando mesmo pro vídeo, tá me assistindo. E esse é o único programa que importa. É claro que quando a gente fala de criação de conteúdo, quando a gente fala que isso é um trabalho, então existem algumas coisas que a gente não pode abdicar. Muitas vezes eu tive que engolir o meu orgulho pra, cara, conseguir oportunidades que eu não iria ter normalmente se eu fosse totalmente passional, se eu agisse só por paixão. Muitas vezes eu tive que engolir o meu orgulho pra conseguir entrar em ambientes que eu não era bem-vindo e lidar com o fato de que ninguém me queria ali, mas de alguma maneira aquilo ia ser bom para o meu canal. Aquilo ali ia, sei lá,
ser bom, ia me ajudar a criar algum conteúdo, ia me dar exclusividade em alguma coisa. Bom, as informações elas são dadas, quem sabe sabe, vai pegando no ar, mas a realidade é que hoje em dia eu já não me estresso mais com isso. Eu já sequer penso muito nisso. Eu descobri que eu tô bem melhor assim, do jeitinho que eu tô. As oportunidades elas vêm, elas vão, mas a única coisa que veio e que nunca foi embora até hoje é a minha comunidade. Relação de views e likes top, pô, brigadão, mano, eu ainda não olhei. Eu não sou muito de ficar olhando as visualizações da live, ficar olhando essas coisas durante a live, que eu acho que não faz bem pra cabeça, da ansiedade. Mas eu tô vendo que o chat tá muito movimentado desde o começo da live, guys. Então, pô, agradecer vocês de coração aí por essa moral que vocês estão dando, ajudando aí o Bananinha, né? Importante, né? Porque... E quando eu falo que esses conselhos vieram de amigos aí, eu tenho que falar de outra coisa que eu agradeço muito nesse ano de Ragnarok Latam, que eu não teria feito fora daqui. Pelo menos eu não consigo me ver fazendo fora daqui, porque é como se aqui fosse o lugar perfeito pra fazer essas coisas que eu fiz. Amizades. Durante esse 1 ano de Ragnarok Latam, cara, eu fiz muitos amigos que eu achava que não iam ser amigos, mas acabaram sendo. Eu conheci criadores de conteúdo que, cara, viraram amizades muito maneiras, que hoje em dia a gente conversa real, tipo, sem falar de Ragnarok, viraram amigos mesmo. Teve pessoas do meu chat, da minha comunidade, que acabaram se desenvolvendo como amigos meus, e isso tudo é legal demais, porque quando a gente fala da comunidade, fica parecendo que é só um número, né? São pessoas que estão ali te assistindo e elas são números, mas não. Eu enxergo a minha comunidade e também enxergo a comunidade do jogo em geral como pessoas que estão ali de verdade, pessoas que você pode conversar, chamar pra dar um rolê, pra tomar uma cerveja. Mas todas essas pessoas que eu conheci, enfim, foram maneiras demais e até hoje eu fico feliz demais de ter tido a oportunidade de entrar em contato com essas pessoas que, em toda oportunidade que eu tenho, eu tô sempre dando um rolê, tô sempre trocando ideia e que, sim, me ajudam bastante. Pra ser bem sincero, eu não tenho problema nenhum de reconhecer que eu sou uma pessoa mais nova. Pra quem não sabe, eu tenho 23 anos de idade. E quando a gente tá falando da comunidade de Ragnarok, eu sou uma criança, né? Tem gente aí que tá me assistindo que deve ter 30, 40 anos de idade. E muita gente me enxerga como uma criança e eu não me sinto ofendido, nem de nenhuma maneira me sinto mal por isso. Na verdade, eu costumo ter bastante abertura pra todo tipo de feedback que eu recebo, e isso é algo que eu acabei aprendendo também. Eu acho muito maneiro essa troca de ideias que eu tenho com a comunidade de Ragnarok, com a comunidade aqui do meu canal, e eu acho muito maneiro a forma que muita gente me dá conselhos, que muita gente fala comigo, até com um tom meio paternal, né? Um tom de tipo, eu me preocupo muito com esse moleque, então eu vou dar um conselho pra ele tomar vergonha na cara dele. Eu acho isso bonitinho pra caramba, e acredite se quiser, eu costumo ler tudo, eu costumo absorver tudo e na medida do possível eu costumo aprender com tudo. Então, quando a gente pega o fim desse tópico, né, das amizades, reitera ainda mais o motivo de hoje em dia eu não ficar mais tão frustrado com o fato de eu me sentir desvalorizado dentro do Ragnarok Latam. Porque a gente tem que sempre enxergar, desvalorizado por quem? Pela minha comunidade. Eu não sou desvalorizado, eu abro uma live e tem centenas de pessoas que estão ali me assistindo, pessoas que não caberiam dentro da minha casa, é muita gente. Eu faço um vídeo como esse, tem milhares de pessoas que vão assistir, pessoas que não caberiam no meu bairro, é muita gente. Tem muita gente disposta a ouvir o que eu tenho pra falar, muita gente que sente um carinho muito grande por mim, e até muita gente que não concorda com nada que eu falo, mas ainda assim não nutre nenhum sentimento negativo por mim. Então quando eu penso, ou pensava no caso, nossa, eu sou desvalorizado, estão me boicotando, quem tá me boicotando? Porque é como se eu estivesse focando em 3 pessoas, 4 pessoas, em vez de focar em 7.000. Então é assim que eu me encontro hoje em dia, depois de 1 ano de Ragnarok Latam. Eu aprendi algumas lições duras, mas que eu não tenho por que ficar choramingando e muito menos ficar tratando como se eu fosse um herói, né? Porque são lições duras que basicamente todo mundo já aprendeu. Se não foi no Ragnarok Latam, foi em qualquer outro setor da vida. As coisas acabam não sendo como a gente quer e muitas vezes a gente tem que só aceitar. Se não tá feliz em um ambiente, vai pra outro. Se consegue lidar com a frustração, continua no mesmo ambiente e assim a gente vai se adaptando, sabendo que a gente não tem poder pra mudar o mundo. Eu não vou mudar o Ragnarok Latam, eu não tenho poder pra fazer o jogo ficar melhor, eu vou continuar sendo figura não grata e no começo de todos os Rag News, o Rufio ainda vai falar. Bem-vindo a mais Rag News, o original, porque a gente foi o primeiro. Eu que vos falo, Rufio, e sempre é lógico, tem que dar uma cutucada, né? E a minha chefe de... E tá tudo bem, eu não tenho como mudar isso. Eu posso, no máximo, achar uma brincadeira saudável. No fim, eu ainda sou aquele mesmo moleque farpante, resenhudo, que gosta de tirar sarro e que é sim
muito ácido no senso de humor, mas com algum respeito a mais e sabendo que, olha só, pelo menos agora eu posso ser um pouquinho mais ácido, porque eu sei que tanto faz se alguém não gostar. E tá aí outra lição que eu aprendi, essa é sobre o meu senso de humor. Eu sempre tive um senso de humor bastante ácido, bastante jocoso, e sempre fiz piadas, muitas vezes que beiravam ali o humor negro. E eu acabei percebendo que não dá pra agradar todo mundo, embora eu queira. Eu aprendi na criação de conteúdo que quando você se expõe, você coloca o seu rosto pra falar alguma coisa, não tem nada que você possa esperar que não opiniões sobre aquilo que você falou. Aqui nesse vídeo, muita gente vai talvez concordar com as coisas que eu falei, muita gente vai discordar das coisas que eu falei, assim como em uma live stream, muitas vezes eu vou dar uma opinião que todo mundo vai ovacionar, ou todo mundo vai vaiar. E tá aí uma coisa que é muito difícil de você aprender como criador de conteúdo, e que eu aprendi durante essa jornada de um ano do Ragnarok Latam, justamente porque foi aqui onde eu recebi alguma projeção real de visualizações de pessoas ouvindo o que eu tô dizendo. É muito difícil lidar com hate, no começo principalmente. É muito difícil quando você sabe que você falou uma coisa sem nenhuma má intenção e muita gente entendeu errado e decidiu que vai te atacar pra caramba. Assim como é muito difícil quando você fala uma coisa X e todo mundo entende Y. Ou quando você fala uma coisa X de boa vontade, a pessoa realmente entende o que você quis dizer, mas ela discorda tanto, em um nível tão grande, que ela vai decidir te atacar muito. É muito difícil lidar com hate, eu acho que todo mundo concorda com isso. Quem não concorda com isso, possivelmente não teve projeção suficiente pra receber um hate que pegou na ferida ali mesmo, mas tá aí algo que eu aprendi. Não dá pra agradar todo mundo, então a gente vai lidando melhor com esse tipo de situação, né? No começo, quando eu fazia uma piada ofensiva, assim, entre muitas aspas, ofensiva, e alguém decidia me atacar, falar que eu era uma pessoa horrível, eu ficava muito mal, porque eu pensava, poxa, foi só uma piada, será que essa pessoa já não percebeu que diante de todas as coisas que eu falo, aquilo definitivamente é só uma brincadeira e eu não penso aquilo? Hoje em dia, se eu faço uma piada que eu considero que não é ofensiva, ou que é uma piada que não vai prejudicar a vida de ninguém, e uma pessoa, por exemplo, decide dizer que eu sou um monstro, e todas aquelas coisas que quem me acompanha já deve ter ouvido acontecer, hoje em dia eu não me importo, eu finjo que não tô vendo e deixo a pessoa me odiar em paz. É bom pra todo mundo, né? Ela fica feliz porque ela tem alguém pra odiar, e eu fico feliz porque eu não perco meu tempo me preocupando. Então tá aí uma coisa que eu aprendi com a criação de conteúdo. Se, basicamente, a única coisa que me importa é a minha comunidade, a pessoa que tem que rir do que eu tô falando é a minha comunidade, né? Não aquela pessoa que nem me assiste, pegou um clipe de uma piada que eu fiz, e aí ela decide que eu sou um monstro e que ela vai ficar lutando contra a minha existência. O cancelamento, ele não existe. Pelo menos, não da maneira que as pessoas pensam, né? Você só pode ser cancelado pela sua própria comunidade, não por pessoas que nem conhecem você, que só ouviram um recorte, mas nunca foram sua audiência. Então, hoje em dia, é assim que eu sigo. Eu acabei descobrindo que a coisa que eu mais gosto de fazer é o meu trabalho. Eu gosto pra caramba de criar conteúdo, eu gosto pra caramba de melhorar a qualidade dos meus vídeos, eu gosto pra caramba de melhorar a qualidade das minhas transmissões ao vivo, eu gosto pra caramba de trocar ideia com a galera, eu gosto pra caramba de fazer tudo isso que eu tô fazendo aqui todo dia, e é assim que eu me encontro. Hoje em dia, basicamente, eu vivo integralmente pro meu trabalho, eu acordo e durmo pensando no meu trabalho, e acredite se quiser, eu gosto muito disso. Isso não é um peso, isso não é algo ruim, isso não é algo que está me matando, não, eu gosto muito do que eu tô fazendo, e eu sinto que essa é a fase mais feliz da minha vida. E tudo isso eu descobri em um ano de Ragnarok Latam, acredite se quiser. Tem males que vêm pro bem, né? Mas e aí, o que você achou dessas coisas que eu falei aqui? Você já tinha parado pra pensar em alguma coisa dessa? Alguma vez você já parou pra pensar nesses quesitos que eu expus aqui, falando como eu me sinto? Ou sobre os quesitos do jogo mesmo? Você concorda com alguma coisa que eu falei? Sobre a autonomia, sobre os privates, sobre o pay to win? Tem alguma coisa que você concorda? Alguma coisa que você discorda? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber. E se você tá assistindo esse vídeo e você é criador de conteúdo, ou até se você não é criador de conteúdo, mas se sentir à vontade, faz um vídeo como esse, cara, vira uma trend, por que não, né? Tem gente que vai falar coisa muito positiva, tem gente que vai falar coisa muito negativa, tem gente que vai ser neutro, mas o importante, na minha opinião, é todo mundo poder se expressar, todo mundo poder falar, porque afinal é isso que eu faço nesse canal, né? A gente não faz guia, a gente não faz muita gameplay, a gente não fala de mecânicas de jogo em si, o que a gente faz nesse canal 100% do tempo é só conversar, é só se expressar. Então, sinta-se à vontade para fazer um vídeo como esse aqui. Muito obrigado, Tavito, pela ideia do vídeo, né? Porque foi ao assistir o seu vídeo que eu fiquei com vontade de fazer um vídeo desse tema. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Não se esqueça, se você já assiste o canal há bastante tempo, considere se tornar um inscrito ou até mesmo um membro para me ajudar financeiramente. Hoje em dia eu trabalho integralmente com a criação de conteúdo, então com certeza você se tornar um membro me ajuda bastante. Os membros têm conteúdo exclusivo, ou seja, você vai poder ver alguns vídeos que só membros podem ver. E
considere também se inscrever no meu canal secundário. Lá a gente posta cortes de debates interessantes da live, reacts e a gente deixa tudo lá. Então se você quiser, você pode até assinar o Seja Membro do canal secundário, que é um valor simbólico de R$3, que é pra você poder assistir tudo numa tacada só, sem ter que esperar o dia do lançamento de cada vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e agora, claro, um agradecimento para os membros. Tchau, tchau! Agora, como sempre, um agradecimento aos membros, que são um fator essencial para o crescimento do canal, para eu conseguir me manter sendo um criador de conteúdo como trabalho integral. Vocês me ajudam demais, tanto financeiramente, tanto pelo apoio geral que vocês me dão. Em especial, um agradecimento aos membros Crocodilo, o Bully, o Diego de Martim, o Soldado do canal Protocolo Vanguarda, o Mantra RCP, o Felipe Sux, o Nicolas Martins, o Marcos Vinícius, o Walter Almeida, o Lorde, o Black Cat VS, a Haruin, o Boltiro, o Wolf MDC e o Diastrofisme. Muito obrigado por manterem esse canal sendo possível.